Saudações de Nova Democracia, eu me chamo Ana Nascimento, sou cientista social e comentarista política do jornal Nova Democracia e está no ar o seu podcast AND Informa, trazendo as notícias mais relevantes do desenvolvimento da situação política nacional e internacional. Você pode acompanhar o nosso podcast através do Spotify, do Apple Podcast, o Castbox, inclusive através do YouTube, onde a gente apresenta também o nosso programa A Propósito, que vai ao vivo às segundas e quintas-feiras às 19 horas e aos sábados com as nossas entrevistas às 2 horas. Bom, e a primeira notícia que nós trazemos aqui hoje é o fato de que um segurança da escolta pessoal de Luiz Inácio participou de um grupo golpista de militares da ativa. O militar em questão é o tenente-coronel André Luiz Cruz Correia. É um segurança que integrava a equipe da escolta pessoal de Luiz Inácio, participou de um grupo de WhatsApp no qual o Mauro Cid estava incluído, e nesse grupo de WhatsApp haviam militares da ativa que estavam articulando um golpe de Estado, além de proferir ameaças ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A descoberta foi feita durante uma perícia no celular de Mauro Cid no curso das investigações quanto à bolsonarada do dia 8 de janeiro. As informações são extraídas pela jornalista Andréa Sadi do Monopólio de Imprensa G1. O militar em questão já viajou com Luiz Inácio em 5 ocasiões diferentes, sendo que a última foi para Puerto Iguaçu, na Argentina, no início de julho. Ele também esteve com Luiz Inácio na Bélgica quando o petista foi participar de uma cúpula entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. E após a descoberta, o André Luiz Cruz Correia foi exonerado da equipe que cuida da escolta pessoal de Luiz Inácio, que está sob coordenação direta do Gabinete de Segurança Institucional, e ele foi abrigado pelo Comando do Exército. Esse caso se soma ao fato de que e-mails com informações sensíveis sobre atividades do presidente Luiz Inácio terem sido enviadas pelo próprio GSI ao endereço eletrônico do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, entre os dias 6 e 13 de março, ou seja, após a bolsonarada do dia 8 de janeiro, com a tarja urgentíssimo, e continha informações extremamente sensíveis, tais como detalhes de esquema de segurança de Luiz Inácio em eventos oficiais na China, em Brasília, Foz do Iguaçu, Boa Vista, além de datas e horários de reuniões, informações de reconhecimentos de locais e visitas da equipe do presidente, nome celular do coordenador de segurança, horários de chegada e saída de Lula, pontos de encontro, itinerário e também os veículos que foram utilizados na sua escolta, bem como a identidade de cada um dos agentes responsáveis por coordenar as operações de segurança de Lula. E à época, o GSI, vale destacar, estava sob comando direto do general Gonçalves Dias, que foi o militar que pediu demissão do GSI após ter suas imagens divulgadas durante a bolsonarada do dia 8 de janeiro, no qual ele aparece indicando a saída de emergência para um grupo de bolsonaristas que estavam depredando e que invadiram a sede dos 3 poderes naquele dia. E vale destacar, inclusive, que os oficiais imediatamente responsabilizados pelo envio desses e-mails foram Márcio Alex da Silva, do Exército, e 2 militares da Marinha, sendo eles Dione Jefferson Freire e Rogério Dias Souza. Os 3 foram afastados do GSI. Bom, e diante desses fatos, quais conclusões nós podemos tirar? É o fato de que os militares da ativa estavam envolvidos e estão envolvidos num movimento golpista que se engendra no nosso país e que, inclusive, culminou não só na bolsonarada no dia 8 de janeiro, mas também em todos os atos que precederam a bolsonarada. Basta a gente ver, por exemplo, que militares do alto escalão, como o próprio Gonçalves Dias, que era do GSI, não era um militar menos importante na hierarquia, estava envolvido diretamente e tem sido convocado às investigações. Ou seja, fica cada vez mais escancarado toda a sanha e todo o caráter golpista das Forças Armadas no nosso país.
Bom, e a segunda notícia que nós trazemos aqui no nosso AND Informa é o fato de que, em investigação, a Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro concluiu que 4 cabos do Batalhão de Choque da Polícia Militar utilizaram um carro descaracterizado e também há fortes indícios de que esses agentes plantaram uma arma ao lado do corpo do jovem Tiago Flauzino, de 13 anos, que foi executado brutalmente na madrugada do dia 7 de agosto na Cidade de Deus, que fica na zona oeste aqui da capital do Rio de Janeiro. Esses agentes que não tiveram seus nomes divulgados foram indiciados sob suspeita de fraude processual. E o inquérito foi encaminhado para a promotoria militar, já que esse crime foi cometido em serviço. Inclusive, há uma investigação paralela ocorrendo na Delegacia de Homicídios da capital. E em depoimento, esses agentes afirmaram que se utilizaram desse carro particular para realizar filmagens com um drone. E essa ação, na verdade, é uma ação ilegal, tendo em vista que eles estavam em serviço, eles não poderiam estar descaracterizados, inclusive dentro de outro carro. Isso é dito, inclusive, pelo próprio promotor Paulo Roberto Melo da Cunha Júnior. Inicialmente, a própria instituição da Polícia Militar tinha dito que Tiago morreu em confronto com esses policiais. E nessa primeira versão da Polícia Militar, os agentes alegaram ter trocado tiros com o adolescente e que no local encontraram uma pistola. As imagens obtidas pela família do menino, na verdade, contestam contundentemente essa versão. Nas gravações não há indícios de quaisquer tiroteios e Tiago aparece andando de moto na rua, que inclusive está movimentada. E segundo testemunhas, os agentes estavam dentro de um carro de passeio sem quaisquer identificações de que eram policiais militares. E como diversas pessoas denunciaram, inclusive nos protestos que ocorreram após a execução de Tiago, esses policiais chegaram na comunidade já atirando. Inclusive, o veículo no qual esses policiais se encontravam é visto nas imagens andando atrás do adolescente. Essa operação foi realizada pelo Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, o BOP, e foi mantido até o dia seguinte, quando passou a contar com a presença também do Batalhão de Ações com Cães, o Grupamento Aeromóvel e o Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate, ou seja, tratando-se de uma verdadeira operação de guerra. E nenhum dos policiais do choque presentes na ação usavam câmeras nas fardas, apesar de um decreto do governo estadual, no início de julho, impor a sua utilização, demonstrando inclusive mais uma vez como as leis e a burocracia desse velho Estado reacionário valem para tudo, menos para sua guerra civil reacionária. Bom, e como parte do compromisso do jornal A Nova Democracia de impulsionar e apoiar a cultura e a arte popular no nosso país, nós anunciamos o nosso segundo concurso literário, cuja temática desse ano são as jornadas de 2013, que completam 10 anos, e você pode fazer a sua inscrição através do nosso portal anovademocracia.com.br. As inscrições se iniciaram no dia 11 de agosto, vão até o dia 11 de outubro, e você pode submeter a sua crônica ou seu conto, ou inclusive uma poesia, para participar do nosso evento, inclusive participar da nossa celebração que acontecerá em dezembro. Vale a pena você participar, conferir, apoiar e vir prestigiar também os finalistas. Inclusive, vale destacar que a premiação será uma quantia em dinheiro. Bom, dito isso, vamos passar para a nossa terceira pauta. Bom, e a terceira pauta que nós trazemos no nosso AND Informa de hoje é o fato de que a família de um médico japonês que se suicidou no ano passado, essa família denuncia que a sua morte tenha sido causada por exaustão. A família do médico japonês Shingo Takashima, de 26 anos, que morreu por suicídio em maio do ano passado, após trabalhar mais de 200 horas extras em um único mês, denunciam as condições de trabalho que o médico estava submetido. O Shingo Takashima era médico residente em um hospital na cidade de Kobe quando se suicidou. De acordo com os advogados da família, Takashima trabalhou cerca de 207 horas extras em um único mês, no mês anterior à sua morte, inclusive, e não tirou um único dia de folga durante 3 meses.
O Hospital Konan Medical Center, que é onde o Takashima trabalhava, negou as denúncias em entrevista coletiva na semana passada e afirmou que, devido ao elevado grau de liberdade, não é possível determinar com precisão o horário de trabalho de Shingo Takashima. Entretanto, em junho desse ano, o órgão governamental do Japão de inspeção do trabalho considerou a sua morte um incidente relacionado ao trabalho exaustivo que ele exercera. O caso de Shingo Takashima, inclusive, não é o único no Japão. Os trabalhadores de diversas áreas têm relatado horas de trabalho punitivas e alta pressão exercidas pelos seus superiores, de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Bom, e em 2017, investigações concluíram que uma repórter política japonesa de 31 anos, que havia falecido em 2013, ela tinha sofrido de insuficiência cardíaca por passar longas horas no seu trabalho. Ela havia trabalhado, inclusive, no mês anterior à sua morte, cerca de 159 horas semanais, cumprindo hora extra. E, em particular, os profissionais da saúde no Japão estão submetidos a horas extenuantes no trabalho. Inclusive, em um relatório da Associação das Faculdades de Medicina do Japão, publicado neste ano, concluiu que mais de 34% dos médicos são elegíveis para um nível especial de horas extras que excedem o limite máximo de 960 horas por ano. E ainda dentro desse espectro, cerca de 745 mil pessoas morrem por ano de derrame e doenças cardíacas relacionadas a longas horas de trabalho em todo o mundo. E o Brasil, inclusive, está na faixa de países que têm até 4% da população exposta a longas jornadas de trabalho. E o caso, por exemplo, de Takashima e de outros trabalhadores que morrem de exaustão ao redor do globo está intimamente vinculado com o fato da superexploração das massas populares aumentar e escalonar devido à crise do sistema capitalista. E a nossa quarta e última pauta do AND Informa é que ocorreu hoje, dia 25 de agosto, uma nova audiência do processo persecutório contra 4 camponeses presos políticos de Rondônia. A sessão se iniciou às 4h30 da tarde de hoje, e esses camponeses, vale lembrar, são a Stephanie, o Ricardo, o Ezequiel e o Luiz Carlos, que foram presos na área revolucionária Manuel Ribeiro em 14 de maio de 2021. Eles chegaram a passar 7 meses encarcerados e foram obrigados a pagar multas, mas hoje respondem em liberdade sob medidas restritivas. E vale lembrar que esta é uma área que foi e é dirigida pela Liga dos Camponeses Pobres e que na época sofria um cerco militar desatado pelo latifúndio local e também pelas tropas de repressão do Velho Estado e pela Polícia Militar. E atualmente os camponeses são acusados da posse de radiotransmissores de uso restrito, mas denunciam que esse aparelho foi plantado no momento da detenção, que contou com uma série de agressões por parte dos policiais, inclusive um atropelamento dos camponeses. E ainda no momento da prisão, os policiais destruíram uma câmera da viatura e plantaram, além dos radiotransmissores, um revólver e cartuchos de espingarda nos pertences dos 4 camponeses. A LCP denunciou esse ano que a nova etapa do julgamento se trata da continuação da vingança e repressão contra os camponeses, porque eles participaram do histórico acampamento Manuel Ribeiro, entre Corumbiara e Chupinguaia, lutando para libertar das garras do latifúndio a última parte da antiga fazenda Santelina, que foi palco de uma grande e heróica batalha camponesa em 1995, inclusive em agosto de 1995. E toda a perseguição contra os 4 camponeses já foi amplamente denunciada pela LCP por outras organizações democráticas, como o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e também a Associação Brasileira de Advogados do Povo Gabriel Pimenta, que conduz a defesa desses camponeses, além de outras entidades e também artistas, intelectuais progressistas e democráticos. Se trata, portanto, de uma evidente maneira do velho Estado de criminalizar a luta pela terra e aqueles que participam
ativamente da luta agrária no nosso país, que buscam conquistar terra para quem nela vive e trabalha. Nós temos visto nesse ano como grandes movimentações camponesas sacudiram todo o nosso país e também levantaram a fúria dos latifundiários desse velho Estado. Nós temos visto o desenrolar de uma CPI do MST que busca, na verdade, criminalizar todas as formas de luta camponesa no nosso país, e vale destacar que a criminalização desses 4 camponeses não passa batido, na verdade se soma, inclusive, a essa criminalização evidente que o velho Estado no nosso país, em conluio e também em apoio ao latifúndio, faz desavergonhadamente. Bom, esse foi o nosso AND em Forma de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu espero você no nosso próximo episódio.